segunda-feira, o INSS assinou um acordo com a Advocacia Geral da União, a famosa AGU, e também o Ministério Público Federal. Qual é a intenção desse acordo? É a resolução em busca de zerar as filas de espera por benefícios previdenciários. Tem muita gente esperando há muito tempo um posicionamento, uma situação, uma orientação do INSS. Mas como é que isso vai funcionar? Quais são as medidas propostas? É tema de hoje o nosso quadro Falando de Direito. Com você, Falando de Direito. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o advogado Isaac Bertolini. Oi, Isaac, boa tarde. Oi, boa tarde, Fernanda. Você tá bem? Tudo certo. Então, viva. Estávamos com saudade de vocês, estavam passeando. Na semana passada, o convidado nos ajudou bastante nas informações, viu? Foi excelente. O Lucas, né? Excelente a participação do Lucas. Sobre essa novidade desta semana, já começo perguntando, Isaac, o que é que tem causado esse aumento da fila do INSS? É a pandemia mesmo? Não só a pandemia, né? O INSS ele já vem acumulando uma dificuldade em resolver os casos que são colocados para eles, né? Então, assim, às vezes um processo administrativo demorava meses e mais meses e mais meses e a pessoa ali naquela incerteza sobre se recebia o benefício, se poderia se afastar, se conseguiria se aposentar. Então, com o intuito de resolver as pendências e também estipular um prazo, né, razoável para o cidadão, foi firmado esse acordo com o Ministério Público Federal. E o que é que está previsto? Quais são as medidas previstas nesse acordo? São basicamente os prazos para resolver cada questão. O prazo máximo, então, para resolver o conflito mais cabuloso, digamos assim, vai ser 90 dias. Então, em 90 dias, a contar da questão administrativa, por exemplo, se for necessidade de uma perícia, olha, eu fiz minha perícia ontem, a partir de ontem começa a contar 90 dias para o INSS te dar uma posição final sobre o teu benefício. Ou seja, não vai ficar mais a Deus dará, a bel prazer do INSS, não. Justamente. E claro, tem casos que são muito mais céleres, que nem uma licença maternidade. Em até 15 dias tem que ser resolvido se vai ser deferido ou não o benefício. Agora, como é que vai ser essa contagem dos prazos? É a partir, por exemplo, você citou aí a perícia. Mas se no meu caso não tem uma perícia? O ponto-chave é o final da produção de provas, digamos assim. Entendi. Que é a fase instrutória que se chama. Então, por exemplo, tem alguns benefícios, que nem o BPC, que tem que uma pessoa do INSS, no núcleo familiar, analisar aquela situação. Se for esse caso, a partir da data da visita, começa a se contar o prazo. Olha, se for a questão da perícia médica, a partir da resolução da perícia médica, começa a contar o prazo. Então, é a partir de quando acabou o processo instrutório, quando tu produziu toda a documentação necessária. Claro, o INSS ele pode requisitar um documento e ele te dá um prazo. Tu tem 5 dias para apresentar, dar o documento. Conta a partir do fim daquele prazo, né? Entendi. Agora, nesse caso, se a gente já tinha que estar atento aos prazos, às informações do INSS, agora indiscutivelmente, porque tudo vai estar contando a favor ou contra você, né? Justamente, agora é o momento que, claro, que nem a gente conversou no vídeo que a gente colocou lá no Instagram, né? Que se ainda esse acordo ele necessita de uma homologação, de uma assinatura do Supremo, do STF, né? Sim. Então, assim, se o Supremo ele assinar, ele vai demorar em torno de 6 meses, que é o período de adequação, né? Então, então não é para agora entrar. Não vai começar a funcionar isso amanhã. Mas então o INSS ganhou esse prazo de 6 meses para começar essa adequação dos processos. Porque se ele não cumprir, por exemplo, aquele prazo estabelecido, automaticamente a tua resolução, o teu caso, ele vai para uma parte, para um setor especial do INSS, que é um setor de urgência. Então, em até 10 dias, o setor de urgência, ele te dá a resposta. Mas isso, então, Isaac, não é para agora, não. É para 2021. A partir de 2021. Ai, gente, eu tava tão feliz com essa. É uma boa notícia, mas como você falou nos stories, é uma boa notícia a longo prazo. É uma perspectiva de melhora, né? Pelo menos isso, Pelo menos Isaac? Isso. Tem a questão também das perícias médicas telepresenciais agora, né? Que está começando a ser implementado desde o dia 16. Eles estão fazendo um projeto piloto, né? Para que ocorra a perícia médica de forma não presencial, telepresencial. Entendi. Né? Através da internet. Através da internet. Que nem a Justiça do Trabalho tem feito suas audiências, né? Que suspendeu de novo. Até mandei para Rafael, que eu recebi do TRT a informação e passei para
ele suspenso novamente os atendimentos por conta dessa possibilidade aí de segunda onda. Isso, o que aconteceu foi que o TST, ele passou uma resolução, uma portaria, que ele tá vedada as audiências presenciais. Isso. Porém, as por vídeo ainda continuam. Então, ainda a gente consegue buscar o nosso direito, né? Claro que vai do caso a caso, do juiz, porque tem juízes que necessitam uma anuência de ambas as partes. Às vezes a outra parte, a parte que está recebendo, o empregador, ele não vai aceitar. Para ele, o negócio é que demore mais ainda. Então ainda está se ajustando no caso a caso, de juiz para juiz. Mas presencialmente não está ocorrendo audiências na Justiça do Trabalho. Com relação ao INSS, voltou? Como é que tá? Aí que tá, né? Tem determinados locais que sim, determinados... Vai depender da agência. Isso, depende da agência. E essa questão das perícias telepresenciais, tem um ponto que o trabalhador ele tem que cuidar, que é muito interessante. Essas perícias, elas estão sendo realizadas dentro da empresa, tá? Só que não na maioria dos casos, não é interesse da empresa que o funcionário ganhe um enquadramento quando ele se afasta, relacionando a doença com o trabalho, a empresa. Então, claro, vai estar o funcionário, o médico da empresa, dentro da empresa fazendo a perícia. Isso é muito delicado, isso tem que se ter uma... É constrangedor, não é? Constrangedor, porque daí ele vai estar falando da doença dele, vai estar indo contra o próprio empregador e o risco... presença do médico do trabalho. Na presença do médico do trabalho da empresa. Então, assim, é delicada, eu não achei a melhor alternativa, porque tu acaba fragilizando o direito de muitos trabalhadores que se lesionam, que têm doenças graves dentro do emprego, né? Inclusive doenças psicológicas, psiquiátricas, né? Como uma depressão, uma ansiedade. Você falar, sei lá, da situação do seu trabalho na frente de uma pessoa que está defendendo. Não, eu já tô me afastando por depressão ou por ansiedade, porque eu não consegui mais ir na empresa. Daí eu vou fazer uma perícia dentro da empresa? Coisas que a gente só entende, só enxerga no nosso INSS, gente. É uma coisa impressionante. Sobre esse assunto, eu acredito em desdobramentos, viu, Isaac? Acredito que alguém vai abrir a situação, ampliar esse olhar, não vai dar certo desse jeito. Vai ficar enviesado essa perícia. Não é só enviesada pela questão da distância, mas é enviesada pela presença, não é? Porque você se sente constrangido. Enfim, acredito que isso aí não vai vingar, pelo menos dessa maneira, não. Mas seria um bom avanço essa questão da teleperícia, né? Para agilizar aí. Trabalhada de outra forma, né? Exatamente. Muito bom. Você encontra Isaac no Instagram como @IsaacBertoliniAuler. Você encontra o nosso quadro Falando de Direito também no Instagram, Falando de Direito BR. E o advogado Rafael Bernardes, que se reveza aqui com o Isaac na construção desses conhecimentos, nessas partilhas, como adv.rafaelbernardes. Muito obrigada, bom fim de semana. Muito obrigado, Fernanda. Bom fim. Todo mundo deu azul hoje também aí. Hoje é o dia do azul, né? É o dia do Grêmio. Aí ele tá todo feliz que ele disse que é o Grêmio. Tá bom, eu sou o Grêmio hoje, tá tudo certo. Como é por lá de lá, eu não sou nada mesmo, tá valendo, né? Agradar o amigo. @TV Tambaú, vem cá.